síntese de Haber, processo de Haber, processo de Haber-Bosch ou ainda síntese de Haber-Bosch. Refere-se a um processo hoje largamente empregado em escala industrial, onde os parâmetros que interferem na reação química entre nitrogênio e hidrogênio são idealmente ajustados a fim de maximizar a síntese do amoníaco. É uma reação catalisada com o ferro, sob as condições de 250 atmosferas de pressão e uma temperatura de 450 graus Celsius. O processo foi desenvolvido por Fritz Haber e Carl Bosch em 1909 e patenteado em 1910. Foi usado pela primeira vez à escala industrial na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Para a produção de munição, os alemães dependiam do nitrato de sódio importado do Chile, que era insuficiente e incerto. Dadas, entre outros, a investida dos aliados contra as rotas marítimas de transporte da matéria-prima, os alemães passaram a utilizar prontamente o processo de Haber para a produção do amoníaco. A amônia produzida era oxidada para a produção do ácido nítrico pelo processo de Ostwald, e este utilizado para a produção de explosivos de azoto e nitrogênio usados na produção de munições. A formação do amoníaco é um processo exotérmico, ou seja, tende-se a ocorrer com a liberação de calor. Sendo assim, baixas temperaturas favorecem a produção do amoníaco, e o incremento da temperatura tende-se a deslocar o equilíbrio da reação no sentido inverso, de acordo com o princípio de Le Chatelier. Por outro lado, a redução da temperatura diminui a velocidade da reação, portanto, uma temperatura intermediária é o ideal. Segundo os estudos, a temperatura ideal é 450 graus Celsius. Pressão. A elevação da pressão favorece na formação de amoníaco, pois no processo ocorre a diminuição do volume, devido à diminuição do número de moléculas. Logo, o incremento da pressão aumenta e o rendimento de formação do produto. Mas, por outro lado, esse incremento deve ser economicamente viável, ou seja, não deve se tornar os custos de produção demasiado elevados. A pressão considera tecnicamente e economicamente viável que é de 200 atmosferas. Na indústria, o ferro catalítico é feito pela exposição da magnetita. A magnetita é um óxido de ferro aquecido a hidrogênio. A magnetita é reduzida a ferro metálico com a redução, a eliminação do oxigênio no processo. A amônia, que é formada nesse processo, é um gás, mas refrigerando e sob alta pressão, ele fica no estado liquefeito. Nessas condições, na forma líquida, não ocorre a reversibilidade, ou seja, a reação de decomposição em azolo e hidrogênio não acontece. É isso. Voltado inicialmente para as necessidades militares. Hoje em dia, 50% do total de nitrogênio é usado na produção de fertilizantes na área da agricultura. No final do século XIX, os nitrados do Chile eram a maior fonte de nitrados da altura. Percebendo que qualquer guerra que os alemães viessem a travar com a Inglaterra iria implicar com bloqueio de materiais provenientes além do mar, dessas matérias destaca-se o guano, a base de explosivos da indústria alemã. Para achar um substituto, foi estudado um processo alternativo para obter nitratos. Assim surgiu a pesquisa pelo amoníaco.